Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Meio-dia e 5, muito boa tarde para você. Quinta-feira, hoje 14 de setembro de 2017. A lua está na sua fase minguante. Deste 2017 já não existe mais 257 dias, restam 108. Daqui a pouquinho tem Natal por aí já, né? Daqui a pouquinho já tem cheirinho de panetone no supermercado, não? Hoje se comemora o Dia do Frevo. O Berk hoje vai dançar frevo aqui com a gente. É um grande dançarino de frevo. Trouxe até a sombrinha. Hoje também exaltação da Santa Cruz, que nós celebramos nesse 14 de setembro. E no Espaço Saber de hoje é justamente esse o tema que o nosso amigo professor Berk vai estar trazendo pra gente. Boa tarde, Berk, seja bem-vindo mais uma quinta-feira. Boa tarde, Reinaldo, Paulo, boa tarde aos nossos ouvintes, os internautas. Tendo o prazer de estar aqui hoje no estúdio com a pastora Kari, que ela vem para falar um pouquinho também sobre como que é a celebração, ou então como que é a questão da cruz na forma divergente da Igreja Católica, vamos dizer assim, né? Não são todas as religiões que abordam o tema da cruz, né? E várias religiões cristãs abordam. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho como que é, porque o dia da exaltação da Santa Cruz, dia 14 de setembro, é para os católicos romanos, né? Mas outros cristãos que também têm a cruz como símbolo de fé, têm outras datas e têm divergentes formas de pensar e ao mesmo tempo que levam para o mesmo caminho, né? Que é o símbolo da cruz que leva para a ressurreição, né? Que é um símbolo de vida e não de morte, né? Interessante, né? Os caminhos são diferentes, mas o destino é o mesmo, né? O objetivo é igual. Isso que é importante. Pastora, bem-vinda à nossa programação, bem-vinda à Comunidade FM, mora pertinho da gente, né? Fica já convidada de antemão a estar aqui mais vezes com a gente, basta atravessar umas 2 ruas e a senhora já está aqui, então seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, fico muito honrada por esse convite, agradeço muito ao Berk pela confiança, não é, de nos trazer até aqui como igreja, como pastora, para falar um pouquinho desta preciosidade que é a cruz, né? Que representa mesmo Cristo vivo, né? O Cristo ressuscitado, representa a transformação. Então eu me sinto muito honrada por estar aqui com vocês hoje, me sinto assim, lisonjeada. Eu sempre disse que eu já fui em várias, né? Já fui na Inovador, outras aí, Porto, Primavera, perdão, não sei se eu podia falar, desculpa, viu, gente? Pode sim. Mas eu sempre tive muita vontade de estar aqui. Eu sempre falei, um dia eu vou até a rádio, a comunidade. Então eu fico muito feliz quando o professor me ligou, eu me senti feliz da vida. Isso é muito bom. Muito obrigada mesmo. Aí, Berk, tá vendo? Você está satisfazendo aí um sonho antigo, tá vendo? Desde quando cheguei em Porto, falei, um dia eu vou lá. Pode falar a respeito da denominação da igreja? Então, eu sou metodista, né? Nossa igreja metodista já está aqui em Porto Ferreira há 55 anos. Ela chegou e nós temos a questão da cruz, para nós, é de fundamental importância. O que seria, nós temos a cruz assim como o símbolo, não é, do cristianismo. Não é? A cruz, você olha para a cruz vazia, você relembra, né, tudo que Jesus passou, tudo que Jesus fez por esta humanidade. Nós, por exemplo, temos o nosso, vamos dizer assim, auxiliador, né, John Wesley, que ele foi, também a gente lembra muito o dia da cruz, vamos dizer assim, relembra a cruz, no dia 24 de maio, que é a semana que nós chamamos a Semana do Coração Aquecido. O que é isso? Foi quando John Wesley teve uma experiência muito profunda com Deus.
né? Ele sentiu seu coração quente, transbordando em amor, em fogo mesmo. Ele se sentiu muito, vamos dizer assim, preparado, pronto para levar o evangelho, para falar da cruz de Cristo. E aí hoje nós metodistas, nós temos o nosso, vamos dizer assim, o nosso logomarca, que é a cruz e a chama, né? Que quer dizer a cruz, né? Claro, o símbolo cristão, Cristo vivo, e a chama, que é esse momento, né, ardente, esse momento de evangelização, de anunciar o evangelho, que nós temos isso como a unidade, não é? Que é a cruz e a chama, ou seja, Cristo com você e você pronto, preparado para levar o evangelho. E no meio metodista nós temos um livro, né, que a gente estuda muito, chamado Metodista é, Sabe, Faz. E falamos muito da importância da cruz. O que seria, né, se o protestante não relembrasse a cruz, né, não relembrasse o que Jesus viveu? E Jesus passou tudo isso na cruz, né? Então eu gosto muito da citação em Mateus 16, 24, quando ele diz, Jesus diz, né? Largue tudo, né? Siga-me, renuncie tudo, pegue a sua cruz e siga-me. Aí eu, faço um questionamento aqui, como será que nós, protestantes, cristãos romanos, né, católicos romanos, estamos carregando a nossa cruz, né? Eu não vou aqui fazer sermão, não. Mas essa cruz, ela é até simbólica. Sim, né? simbólica. Cruz não precisa ser um madeiro, não é um lenho, madeiro, né? não, é a sua cruz, é a sua vida, porque cruz representa o que? Amor, né? A cruz representa transformação, mudança de vida. Cruz representa um mandamento, né, que Jesus amar ao próximo como a ti mesmo. Porque eu digo que carregar a cruz não é fácil. Porque carregar a cruz com aquele que pensa igualzinho a você, que fala a sua mesma língua, é tranquilo. Mas carregar a cruz, viver a cruz com aquele que pensa diferente de você, que tem atitudes que não te agradam, aí entra, né, o verdadeiro, para nós, protestantes, para mim, pastora Karen, também metodista, o verdadeiro sentido da cruz. É você olhar dentro do ser humano, é você olhar para dentro da alma daquela pessoa. Né? Não é você ver o interior da pessoa. Então eu digo que a cruz, ela precisa ser relembrada assim, diariamente. Nós, claro, não exaltamos a cruz, né? Como vocês, católicos, hoje celebram, né? Comemoram o dia da Santa Cruz. Mas temos convicção de que ela é o símbolo do cristianismo. Cristão, para mim, que não valoriza a cruz, ele não é cristão, ele tem uma seita. Sinto muito se eu vou desagradar alguns. Mas o cristão que não valoriza a cruz, ele tem que repensar o seu cristianismo. Ele segue qualquer outra coisa, menos o Cristo vivo. Independente de onde nós estamos e de quem nós somos, pastora, nós poderíamos dizer que todos nós temos os nossos problemas. Sim. Independente da razão que seja, independente da classe social, enfim. Eu digo sempre que família só muda de endereço. Tem endereço e telefone. Endereço e telefone, só muda disso. Nós poderíamos dizer que esses nossos problemas atuais são as nossas cruzes? Sim. Que nós temos que carregá-las. Problemas com o esposo, problema com o marido, problema com filhos doentes, enfim, uma série de problemas. Se for numerar aqui, a gente fica 3, 4 programas, como diz o advogado Druziane, né? Seriam essas cruzes que nós temos que enfrentá-las? Sim, com certeza. Isso é o que representa a cruz. É os seus problemas, né? Veja, eu gosto muito da citação quando Jesus estava carregando naquele momento de sofrimento, estava sozinho lá na luta, carregando aquela cruz pesadíssima, né? E de repente vinha saindo do campo, né, um jovem lá, um senhor, e aí de repente o sirene, né? E os soldados olharam para ele e falaram assim: é você, né? Aí ele disse assim: eu o quê? Né? Tipo, né? Não, você vai ajudá-lo com aquela cruz. Ou seja, ele ajudou sem entender nada, carregou, chegou no momento que a cruz, quem terminou foi o Senhor Jesus. Então, isso simboliza os nossos problemas, né? Que nós temos vários, que o ser humano, ele é cheio de problemas, ele tem uma cruz para carregar. E Sirene mostra, Sirineu, que cada um tem a sua, não é? O seu problema, mas a gente pode dividir, né? Você pode ter outra pessoa para
carregar contigo a sua cruz. Ou seja, você pode ter outras pessoas para dividir os seus problemas atuais, a sua vida, mas o final, quem escolhe é você, né? Essa comparação que a senhora faz, pastor, eu acho que é muito interessante, porque o Cirineu, ele estava ali como espectador, ele foi escolhido, né, justamente para fazer, e a gente, a cada dia, nós somos convidados também para fazer a mesma coisa. Eu digo assim, nós temos hoje pessoas, por exemplo, em várias causas sociais, que a pessoa às vezes deixa a família, deixa amigos, deixa o lazer para poder cuidar do outro, né? Mais ou menos simboliza essa questão do Cirineu. Fala assim, olha, não é problema meu esse, mas a pessoa vai lá e acaba de alguma forma contribuindo para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu costumo citar sempre aqui um exemplo que é a Pastoral da Criança, que eu faço parte. Nós temos um trabalho social, e aí a gente faz esse trabalho social na nossa hora de lazer, na nossa hora na nossa hora vaga, que a gente poderia estar fazendo outras atividades, né? Como disse, de lazer, de acompanhamento da família, etc. E a gente acaba deixando a nossa vida particular para poder acompanhar a vida do outro. Eu acho que é mais ou menos isso. Se bem que eu acho muito prazeroso estar fazendo isso, mas para algumas pessoas poderia se tornar um fardo a ser carregado, né? Sim. Aí eu me questiono, assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Eu tenho prazer de carregar a minha cruz, que é a cruz que eu carrego é com muita alegria, que é a cruz de cuidar das pessoas, né? Essa é a minha cruz. Foi uma vocação que Deus me deu. E eu amo o que faço. E aí às vezes eu ouço as pessoas e observo na nossa atual sociedade de que forma as pessoas têm carregado a sua cruz, sabe? Igual você disse, eu tô carregando por carregar, porque eu não quero ir pro inferno, né? Porque tem muito isso. Eu vou carregar porque eu vou fazer aquilo ali, né? Uma fé morta, vamos dizer assim, né? Aí eu me lembro muito de Wesley, no dia 24 de maio, quando ele se sentiu aquecido, tocado pelo Santo Espírito, a maneira que ele passou a liderar a vida dele espiritual, a cuidar das pessoas, a carregar a sua cruz, né? Ele passou a carregar a sua cruz como? Com amor, não é? Com alegria, porque ser católico romano, ser católico protestante, porque católico todos nós somos, que católico quer dizer o quê? Universal, nós somos filhos de quem? De Deus, né? Mas o protestante, o romano, qual que é a ideia do protestante romano hoje? É cuidar do próximo, é amar o próximo, e o maior simbolismo de você amar alguém, acolher alguém, é chegando nele e dizendo, olha, eu quero carregar a sua cruz. Só que tem um detalhe, nós temos que fazer, o ser humano que carrega a sua cruz de verdade, ele é pensante, ele não pode se deixar manipular. Olha, eu vou te ajudar a carregar a sua cruz, meu amigo, minha amiga, mas o seguinte, o final é você que vai concluir, não é você que vai chegar até lá sozinho, como o Senhor Jesus fez naquele momento tão doloroso. E como nós somos livres, né? Porque hoje a nossa cruz é leve, é suave, até o próprio Evangelho diz, né? Hoje nós estamos aqui nessa terra para quê? Com tudo, nós somos amados, nós temos a oportunidade de amar, de cuidar, de acolher. E o que nós temos feito hoje, né? E a nossa cruz? Qual a qualidade da minha? Qual é a qualidade da sua cruz? Porque às vezes a gente vê nas igrejas, eu não digo só protestante, outras, não estou aqui. Nós vamos fazer uma cruz com aquela madeira, por exemplo, essa aqui minha. Eu tenho uma aqui, gente, que eu ganhei de um amigo que veio de Israel. Que ótimo, ela veio de Israel. Mas e o meu coração? Né? E a cruz? E aqui? Como é que está? Não adianta você fazer aquela cruz excelente, mas se o seu coração é uma pedra, se a sua mente não consegue se abrir para o novo, para o social, se você não consegue dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, se olhar para ele e julgar. Mas ele não... Que cruz é essa, né? Pastora, a senhora falou em pedra. Bom, antes, eu até tenho uma passagem aqui que eu gostaria de estar lendo da carta... Eu ia olhar para a sua Bíblia. É que eu até quero esclarecer, né? Que eu tenho deficiência visual total, sou cega e eu tô aqui querendo olhar para a Bíblia dele. É força do hábito. Mas isso é bom. Mas olha, é uma passagem de Paulo que ele diz assim: nós pregamos o Cristo crucificado.
né? Então, quer dizer, aquilo que a senhora disse agora há pouco, né? O cristão que não prega o Cristo crucificado, ele tem que rever. Ele tem que rever um pouco seus conceitos. A carta de São Paulo, do apóstolo Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, que é para os judeus, na verdade, uma pedra de tropeço, e para os gentios uma estultícia. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo pode ser Deus e sabedoria, pode ser de Deus e sabedoria de Deus. Então, o Cristo crucificado, ele é realmente essa demonstração de que Deus venceu a própria morte, né? Quer dizer que entre todos os milagres que Cristo fez enquanto estava aqui como ser humano, na pessoa de um ser humano, o maior dos milagres é vencer a própria morte. Tanto que é dito isso também nas passagens bíblicas, né? Sim. O último adversário a ser vencido será a morte, né? Sim. Eu gostaria de também fazer um parêntese aqui agora e dizer que, inclusive, nós fizemos a divulgação, né, que hoje estaria aqui presente a pastora e o padre Gersivaldo. Aconteceu algum imprevisto que o padre Gersivaldo, infelizmente, não pôde estar presente aqui com a gente hoje, né, mas eu acredito, por conta do convite, né, que nós fizemos, porque nós temos uma comunidade aqui na nossa cidade, que é a comunidade de Santa Cruz do Botafogo, uma das primeiras comunidades que surgiram aqui na cidade, né? E que hoje faz parte da paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística, cujo pároco é o padre Gersivaldo, né? Então, só para deixar aqui, para você que viu aí o anúncio da nossa entrevista de hoje, do nosso bate-papo de hoje, aconteceu um imprevisto, possivelmente aí, infelizmente, o padre Gersivaldo não pôde estar presente. Mas eu gostaria de colocar também que existem aqui essa questão de considerar a cruz vem já em algumas partes da comunhão anglicana, é chamado dia de Santa Cruz, Santo Dia da Cruz. Também os luteranos também usam, né? Então, quer dizer, não são, embora não sejam todas as denominações que utilizam ou que têm a cruz como um símbolo, né? Como é o caso, por exemplo, da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, que tem, inclusive, como a senhora disse aí, a cruz como a cruz e a chama, né? Como símbolo, como logotipo, logomarca. Não são só essas religiões, existem outras religiões que também utilizam a cruz, tanto dentro da comunhão anglicana como entre os luteranos. Eu acho que isso mostra, assim, aquela unidade que nós, dentro da Igreja Católica Romana, né? Os papas, especialmente os 2, 3 últimos papas, né? Desde João Paulo para cá, têm trabalhado, que é a questão do ecumenismo, né? De trabalhar aquilo que nos junta, vamos trabalhar, né? Aquilo que é diferente, as diferenças entre os credos, vamos dizer assim, dentro dessa cultura, dentro desse credo cristão, as diferenças, vamos deixar para cada um cultivar a sua própria diferença, mas vamos nos unir naquilo que é comum, né? Claro, com certeza. Eu falo que o ser humano hoje, ele está se apegando tanto nas diferenças que ele está esquecendo de viver o Cristo ressuscitado, né? Viver a cruz, viver o Cristo. Às vezes ficam tão ligados no ser diferente que eu falo que Cristo está por vir e ele vai ficar, porque ele não está preocupado, né, com o Cristo, e sim com as diferenças. E eu sou super favorável da gente viver o diferente, sabe? E juntar esse diferente com aquilo que nos une. O que nos une, todos nós 4 aqui hoje? A cruz, Cristo, o Cristo vivo, não é? E essa questão, quando você falou da cruz, né, da chama, isso às vezes é até um pouco complicado, porque é uma logomarca nós metodistas, né? Então, às vezes, se alguém vê uma cruz e a chama, aí, por favor, me avisa, porque eu preciso descobrir quem que está usando, porque não pode, né? Essa é nossa mesmo, foi registrada. Ela foi, como eu disse, se eu não me engano, 1894, foi criado nos Estados Unidos com uma igreja evangélica e a igreja metodista. Aí nós nos tornamos, que aqui no Brasil também não fala muito, mas nós somos a Igreja Metodista Unida, né? Por isso que aquela cruz, se você observar, você vai ver lá em frente, Berto, também aqui na igreja, você vai ver a cruz e a chama. Então, essa é a unidade. Então, você falou algumas igrejas. Eu sei de muitas igrejas que usam, a gente já corre atrás, sabe? Para poder tirar isso aí, assim, que eu acho que dai honra, dai a de César o que é de César, não é não?
Então eu queria também deixar isso claro. E o Paulo hoje falou uma coisa, não sei como é que está o tempo, sobre as nossas vestimentas, né? Achei muito legal, Paulo, a sua fala, que é assim, a camisa clerical, muitos falam, né, que veio do catolicismo. Não. A camisa clerical, ela foi criada pelo reverendo Donald McClure, acho que é isso, eu tenho o nome dele aqui, mas é um... Então, ela foi criada e o Vaticano aderiu à camisa clerical, né? Porque antigamente, na época, os padres usavam só as batinas. E na época o Vaticano aderiu no Vaticano, né, o Concílio II, se eu não me engano, eu não lembro o nome do Papa, se foi João 23. Se eu estiver falando alguma coisa errada, se alguém estiver ouvindo, o padre vai me corrigir. Mas tudo bem. Então, às vezes a pessoa, porque não, né, você vê o tanto que as pessoas precisam também dar uma observada. Isso já veio veio muito antes a questão da roupa clerical, né, da camisa clerical, perdão. Né? Então eu queria também deixar isso um pouco Nos ligou agora aqui o Dom Lopes, acho que é isso o nome que eu entendi aqui. Mandou um abraço para a senhora, pastora. Tom Lopes. Tom Lopes. Tom Lopes. Ô, Tom. Obrigado aí. Ele disse que a cruz veio da Pérsia, hoje é o Irã, e que as pessoas eram amarradas na cruz. Sim. E apenas o Jesus Cristo que foi pregado na cruz por uma ideia aí, muito provavelmente, dos romanos. Certo? Mas as pessoas eram amarradas, não pregadas. Você veja como que é interessante, Reinaldo, por que o dia 14 para os cristãos católicos romanos, né? Por que o dia 14 de setembro é o dia da exaltação da cruz, né? Porque foi nesse dia, no ano de 326, esses dias atrás, né? 1600, 1700. Paulinho fez a cobertura disso. Tava lá, né, Paulo? No ano de 326, num dia que, né, pelo calendário atual, né, que na época era um outro calendário, mas pelo calendário atual teria sido no dia 14 de setembro. Helena de Constantinopla, que é mãe do imperador Constantino I, ela, durante uma peregrinação à cidade de Jerusalém, ela teria descoberto onde estava a cruz de Jesus, né? A cruz onde Cristo teria sido crucificado. E a partir dali se construiu um templo ali, né? Que é a Igreja do Santo Sepulcro. E lá essa cruz ficou lá no templo na igreja do Santo Sepulcro durante um tempo, depois foi para Roma e depois voltou para lá, até que no ano de 335 a cruz ficou em exposição e tal. No ano de 614 ela foi roubada. A cruz de Cristo foi roubada e ela foi ser encontrada novamente pelo imperador bizantino Heráclito em 628. Então, e de lá para cá ela continua lá na igreja do Santo Sepulcro. Então, que aliás, uma outra condição interessante, a igreja do Santo Sepulcro é uma igreja que não é utilizada apenas pelos católicos romanos. Sim. Né? É utilizado por membros de diversos credos religiosos, né, dentro do cristianismo. Sim. Né? Então, quer dizer, e é um símbolo que, tudo bem, vamos colocar assim, Constantino, nesse momento, ele era pagão. Né? E a mãe dele já tinha aderido ao cristianismo, né? Constantino, perto da sua morte, ele se transforma em cristão, ele se converte ao cristianismo, né? Até então não existia essa divisão, né, entre os cristãos, mas eram todos da mesma denominação. Ele se converte ao cristianismo e possivelmente esse achado que a mãe dele fez da Santa Cruz tenha ajudado na sua conversão e tenha ajudado que o cristianismo pudesse se fortalecer, porque a partir dali o imperador romano se convertendo ao cristianismo, muitas outras pessoas o seguiram também e fez com que o número de cristãos na época, entre os que eram pagãos, né, que o número de cristãos se multiplicasse. Então a importância da cruz, ela não eu digo assim, que o fato principal é na morte e ressurreição de Cristo, né, na sua paixão, mas também no fortalecimento das igrejas cristãs a partir do século IV,
parto, ela também tem um papel muito importante. O achado que foi feito pela mãe do imperador Constantino, ele é muito importante, que fez com que se fortalecesse essa crença. Engraçado que, se a gente for naquele momento, se a gente for pensar historicamente, naquele momento Constantino, quando ele se converte, ele passa a ser um dos maiores defensores do cristianismo, né? De pagão passa a ser Converteu-se, né? Converteu-se. E ele interfere assim, de alguma forma ele ajuda na escolha do Papa Silvestre I, né? Cujo dia é dia 31 de dezembro, por isso a corrida de São Silvestre. Muito bem. E a título também de informação, a pastora citou agora há pouco o Concílio Vaticano II, foi convocado no dia 25 de dezembro de 61, através da bula papal Humanae Salutis, pelo Papa João XXIII. Esse mesmo Papa inaugurou o ritmo extraordinário no dia 11 de outubro de 62. O concílio, realizado em 4 sessões, só terminou no dia 8 de dezembro de 65, já sob o papado de Paulo VI. Começou, 8 demorou. de janeiro. Demorou para... Esse concílio foi longo. Demorou para resolver essa questão, porque foi uma mudança, digamos assim, radical na igreja, né? Foi quando deixa de se fazer a celebração em latim, passa a fazer na língua nativa. Exatamente. O povo participando mais, o padre era virado para o altar, passou a celebrar virado para o povo, né? Ele ficava de costa para o povo e virado para o altar. Então foi uma mudança radical. Talvez seja por isso esse período tão longo, né? E você sabe que tem ainda alguns padres... Eu pensei que você ia perguntar se eu lembro disso. Não lembro disso, não. Mas você é contemporâneo dessa época. Não, eu vim, olha só, quando terminou eu estava com dois aninhos. Então não dá para lembrar. 2 anos, não lembro. Mas você sabe que existem... Eu fazia reportagem, ele era meu dominador. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas sabe que... Não, mas existem ainda hoje padres que não aderiram ao Concílio Vaticano II. Você acredita nisso? Acredito, sim, Tem padres que ainda hoje celebram em latim, virado de costas pro povo, mas enfim, e existem muitas pessoas que ainda são adeptas, né, são seguidoras desse estilo de celebrar a liturgia, né, de celebrar as missas, né? 12:40, estamos de volta com o Espaço Saber desta quinta-feira, com o professor Berck, recebendo também a visita da pastora Karen com a gente aqui hoje. Estaria também conosco o padre Gercivaldo, lá da paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística, mas infelizmente não compareceu, não sabemos o motivo, né? Deve ter acontecido alguma coisa. É com você, Berck. A gente terminou falando, né, sobre a questão da descoberta da cruz lá lá em Constantinopla, né? E aí eu queria colocar assim algumas coisas assim que eu acho que depende do ponto de vista que a gente observa, né? Até um pleonasmo, né? Ponto de vista que a gente observa, né? Depende do ponto de vista, cada pessoa vai usar o símbolo de uma forma diferente. Então, para os romanos e para os judeus era um símbolo de decadência, né? Era um símbolo de punição, inclusive era o pior, né? Dizem que era o pior tipo de morte que alguém poderia sofrer, porque era vergonhoso, né? E para nós cristãos é símbolo de libertação, né? Aí eu fico pensando, e queria trazer assim um pouco esse tema à baila aqui hoje, né? Que hoje a gente tem muitas pessoas que são radicais. A gente estava falando sobre isso aqui em off agora no intervalo, né? Tem muitas pessoas que são radicais, falam assim, não, isso aqui não pode, porque isso aqui pode, porque... E isso em relação à religião, isso em relação a todos os temas. Sim. Nós temos, por exemplo, pessoas que falam assim, fulano lá cometeu um crime lá, tem que morrer, né? Não foi isso que aconteceu com Cristo também, né? Quer dizer, pessoas que não concordavam com ele, com o estilo de vida que ele estava propondo, né? Com as mudanças que ele estava propondo na condução das vidas das pessoas, falaram assim, não, ele tem que morrer. Se fosse hoje, né? Se fosse hoje, o que seria... como que hoje as pessoas estão... Como que estão sendo as cruzes que estão levando as pessoas à morte hoje? Sim, você falando isso, eu fico pensando, se Jesus chegasse agora, né? Se Jesus, olha, eu tô aqui, cheguei, e aí? E Jesus dissesse muitos nãos para nós, né? Como será que a gente agiria? Como Jesus hoje, né? Porque a gente agiria de uma forma, assim, que o ser humano hoje, ele tá muito cruel.
Porque se nós somos imagem e semelhança de Cristo, olha como nós temos agido com o nosso próximo. Que cruz, hein? Que cruz é essa? Como é que eu tenho agido com aquele ou aquela que se diz ser imagem e semelhança de Cristo? Então imagina Jesus hoje com tanta discordância, com tanta violência no mundo religioso, né? Com tanta intolerância, né? Eu costumo observar as igrejas. Eu vou falar agora protestantes, porque não acontece isso na igreja católica. Porque toda igreja católica que você vai, qualquer cego vê que tem uma cruz, né? A gente sabe disso. Agora você vai em uma igreja protestante que não tem cruz. Aí eu pergunto, como é que é o andamento que não tem uma cruz, não é um símbolo? Não é que você vai chegar lá e ficar lá, ó, não é assim. Mas você pode observar, Berk, você que é professor, faça uma pesquisa. Que toda igreja protestante que não tem uma cruz no andamento dela, um desastre. Sabe, um desastre espiritual. Não para, lógico que nem todas param, né? As pessoas ficam, mas a maioria, e eu tenho essa teoria, das igrejas que não tem cruz, que não, os pastores, pastoras não valorizam a cruz, não ensinam os seus fiéis a lidar com o simbolismo da cruz, né? O cristianismo, essas igrejas não tem ninguém. Passa um que fica lá 2, 3 semanas, mas a igreja não prospera, né? Então é isso que você falou, essa atual conjuntura que a gente vive hoje, né? Tanta morte, por que será? Onde que está a educação cristã? Hoje, nos colégios, a gente não pode falar, né? Onde que está a educação cristã? Onde estão os pais também? Que chega para o filho e filha, ó, sabe Jesus, ele morreu naquela cruz por mim, por você, mas hoje ele está vivo. E esse Jesus que morreu naquela cruz, ele tem princípios. E eu, meu filho, minha filha, eu quero te ensinar os princípios de Jesus. E o maior princípio dele é amor. Porque aquela pessoa que tem um olhar de quem ama, um olhar de quem sabe amar, ela consegue ter uma vida feliz. Não sei se eu pude ajudar um pouco. Não, eu creio que sim, mas eu digo, nós estamos hoje, a senhora disse aqui, pastor, assim, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Sim. Mas muitas pessoas pensam exatamente o contrário, constroem um Deus à sua imagem e semelhança, quer dizer, exatamente. constroem uma imagem de Deus que não é aquilo que... Deus gostaria que fosse. Isso, exatamente, é bastante egoísmo, né? Sim. Diz assim, eu quero um Deus à minha imagem e semelhança, que ele seja dessa forma. Então são temas polêmicos até que eu vou levantar aqui agora. Muitas pessoas são favoráveis e eu particularmente, inclusive por questão de fé, sou contra. Por exemplo, o aborto. E aí quando eu levantei, quais são as cruzes de hoje? Quantas crianças que são condenadas Sim. sem ter chance mínima de se defender porque ainda nem vieram à luz, por exemplo. Ou a pena de morte. Né? Tudo bem, eu sou contra o crime, mas sou, como o próprio Jesus, né, contra o pecado, mas não contra o pecador, né? Então, a pena de morte, por exemplo, quantas pessoas são levadas, aqui no Brasil nós não temos, mas de forma velada isso acontece, né? E de muitas formas acontece, e uma vez até, numa das homilias do Padre Ocimar, ele dizia assim, quando a gente fala assim, dos mandamentos, não matarás, você não precisa matar com uma arma. Não, uma palavra já mata. Exato. Um olhar. Você mata a pessoa, por exemplo, desestimulando, Sim. Você mata a pessoa falando mal, fazendo a caveira dela. Sim. Então, quantas pessoas estão sendo mortas hoje, sacrificadas, entre aspas, não sacrificadas mesmo, a inveja, sim, por conta de as pessoas encontrarem em si aqui o onipotente, fala assim, eu sou onipotente, eu vou julgar e eu vou condenar, né? Então, quantas pessoas estão sendo condenadas a uma cruz, que não é a cruz do lenho, do madeiro, mas que é a cruz da inveja, como a senhora disse, a cruz da maledicência, a cruz da vitimalização, por exemplo, através do estupro, enfim, uma série de outras coisas, porque as pessoas perderam. Nossos dirigentes aqui no Brasil fizeram uma coisa inédita. Uma coisa pior do que a morte. É a condição dos nossos presídios. Nós não estamos aqui defendendo o bandido. Não, tá claro, certo? não. Quando a pessoa ela é condenada, apenas lhe é tirada a liberdade de ir e vir. Sim. O restante ela continua tendo direito a uma cama para dormir, a comida, a roupa, a remédios. Apenas a sua liberdade foi tirada. No Brasil, não. Eu garanto para você que a maioria dos nossos presidiários hoje, independente do que eles tenham feito,
devido à situação dos nossos presídios, eles preferiam a morte. Porque aquilo lá é depósito de gente. Aquilo lá é os nossos campos de concentrações de hoje. Acho que nem um campo de concentração era tão ruim quanto os nossos presídios. Claro. Não estamos aqui defendendo o bandido, repito, não é nada disso. Mas que é uma morte lenta, é uma pena de morte também. Diária. Tenho certeza disso. Eu estou dizendo isso que eu tenho um sobrinho nessas condições e não tenho vergonha de dizer isso. Um filho meu também está lá, só que em condições bem melhores, porque o crime foi outro. Então eu falo isso de carteirinha na mão, como costuma se dizer. É pior os nossos presídios nessas situações do que a pena de morte. Isso é morrer lentamente e aos pouquinhos, né? Com bastante sofrimento. Até porque, Reinaldo... E quem deveria estar lá preso realmente... Tá aqui, não está. Está solto, ajuntando dinheiro em um apartamento. Não, mas eu até concordo com você, porque aquilo que eu disse, os temas são polêmicos, né? A gente vai falar sobre isso. Muita gente fala assim, já tá ruim, tem que ser pior ainda pro cara aprender, mas não aprende. Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, aproveitando esse gancho do presídio, eu sou assinante de uma revista que chama administrador.com, né? E é por conta até da minha atividade profissional. E nessa revista cita, é uma revista já bastante antiga, na realidade, que eu já levei várias vezes para estudo de caso com os meus alunos, né? Um caso de um sujeito que era administrador de empresa, acabou sendo preso, o motivo não é citado na reportagem, e dentro do presídio foi lidada com a edição dele fazer aqueles iminhas de geladeira de... imã? Com imã, de massinha lá. Certo. E ele começou a fazer, a mulher dele vendia na 25 de março, começou a ampliar as vendas, etc. Hoje ele já está fora da cadeia, e a última vez, quando aconteceu de eu ler essa entrevista, né, ele já tinha 160 funcionários, todos presidiários, porque ele disse assim, a mesma chance que eu tive, eu quero dar para os outros. Isso é a cruz que liberta. Sem dúvida. Não é a cruz que prejudica, né? Tanto que eu tenho até aqui uma frase de Santo André de Creta, que ele diz assim, celebremos a festa da cruz, porque por ela as trevas são repelidas e volta à luz. Celebremos a festa da cruz e junto com o crucificado somos levados para o alto, para que abandonando a terra com o pecado obtenhamos os céus. Então, quer dizer, não adianta ser uma cruz que só pune, né? O caso do presídio que você cita, ou o caso do aborto, enfim, qualquer outra coisa que a gente citou aqui, ou o caso de uma pessoa que pratica o bullying, por exemplo, uma criança que sofre com o bullying, ela pode ter a vida dela inteira prejudicada dali por diante, né? Ela está sofrendo a cruz dela do dia a dia ali, né? E algumas pessoas vão atrás de carregar a sua cruz seguindo os mandamentos de Cristo, então, que é o caso, por exemplo, da Rádio Comunidade, que faz aqui, através da sua programação, leva esses temas, esclarece as pessoas e tudo mais, mas, por outro lado, tem um sofrimento, tem que carregar a sua cruz, né? Que é um trabalho voluntário, na maioria das vezes, então você acaba tendo que deixar a sua vida particular para estar aqui, mas, ao mesmo tempo, você se sente feliz por estar fazendo alguma coisa que pode ajudar as pessoas. A cruz não é símbolo de morte, a cruz é símbolo de vida. Então, nós temos que, pelo menos é isso que eu penso, né? A pastora que também pode contribuir aqui um pouco, mas assim, eu penso que nós temos que transformar, né? Transformar o ódio em amor, transformar os descompassos da vida em uma sinfonia, né? Sim, e você falando isso, até tem uma canção, né? Onde há ódio, que eu leve o perdão, né? Perdoando que se és perdoado. Essa música é muito linda e eu gosto muito de ouvi-la. Até o Tom vai fazer o favor de tirá-la, se ele estiver me ouvindo agora. E a Igreja Católica teve uns anos que cantou muito essa canção, né? Perdoando que se és perdoado. Então, o ser humano, ele tem que... A cruz, né, o segredo é o perdão, né? Se a pessoa não perdoa, ela não vive, ela vegeta. O ser humano que não abre o coração para o perdão, ela não vive, ela vegeta. Veja o exemplo de Cristo,
né? Cristo, carregando aquela cruz, morreu por nós que somos pecadores, né? Que estamos aqui, mas para nos ensinar a importância do perdoar, a importância de viver em comunidade, a importância, né, de viver a diferença, de viver as adversidades, né? E a importância de viver a vida, né? O dom da vida foi o que Jesus nos deixou, né? O dom da vida, o dom do amor, né? O dom mesmo de olhar para você, Berk, e dizer, olha, eu tô com você, eu quero, né, seguir com você, independente das nossas discordâncias, mas nós estamos juntos, né? Porque a cruz de Cristo simboliza isso, né? Ela nos dá esse presente, essa oportunidade. A unidade não significa uniformidade, não, né? Quer dizer, a gente pode ser unido mesmo tendo alguma divergência. E essa música que a senhora disse, pastora, que é a oração de São Francisco, ela termina dizendo assim, olha, e é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Então, quer dizer, na realidade essa morte não é uma morte física tão somente, né? Então, por exemplo, quando eu morro para sei lá, para o orgulho, eu estou vivendo para a humildade, né? Então, assim, são mortes que a gente tem que trazer todos os dias na nossa vida, morrer para alguma coisa ruim para viver para uma outra coisa melhor, né? E essa diferença de ideias, de pensamento, é que faz realmente o nosso mundo ser tão belo quanto é. Sim. Vocês já imaginaram? Tudo igual. Tudo igual, todo mundo gostando da mesma coisa. Isso aqui seria uma chatice tão grande, gente. Né? A maioria da população não vê isso. Verdade. O bonito, o gostoso está na diferença. De eu gostar de uma coisa, você gostar de outra, de eu ter uma ideia, você ter outra ideia. Mas a maioria das pessoas leva isso para o campo da guerra. Sim, ele quer pegar a ideia dele e enfiar na sua cabeça à força. Impor, né? E não impor a ideia dele. Não é por aí. Não é por aí, temos que conviver, somos, Deus nos deu essa grande livre-arbítrio da gente agir por conta própria e a gente gostar de coisas diferentes. Olha, eu aproveitando de novo o seu gancho aqui, Reinaldo... Você tá pegando muito gancho meu, cara, eu vou cobrar, hein? Peter Pan. Depois eu fico sem gancho, gancho para ir embora, eu quero ver como é que eu vou fazer, sem gancho. Não, mas dizer aqui, assim, duas historinhas, né? Diz assim, claro, fica aqui para imaginação, é mais título de ilustração mesmo, né? Diz assim que um sujeito faleceu, né? Ele acordou, tinha um cara de branco, cabelo tudo enroladinho, loiro, né? E falou assim, você pode fazer o que você quiser. Eu falei assim, nossa, e tinha um campo bonito lá, e ele ficava pulando para um lado, pulando para o outro, se deleitando ali. Chegou uma hora que ele enjoou, eu falei assim, nossa, não quero mais ficar aqui não, que isso aqui é muito chato. Aí ele chegou para esse cara de cabelo enroladinho e falou assim, ó, não quero ficar mais aqui não, quero ir pro inferno. O cara falou assim, onde você pensa que você tá? Quando você não tem uma dificuldade para enfrentar, você não tem um desafio, é ruim. E outra historinha diz assim, né, que o sujeito morreu, ele foi pro inferno, né? Aí chegou lá, pode falar a palavra que agora já falei. Pode. Aí eu chegou... nem sabia da vez que eu ia falar, agora já foi. Aí chegou lá e tinha assim, todo mundo assim na beira de uma panela grande, né? E todo mundo com uma colher muito comprida. De tal forma que a pessoa pegava a comida e não conseguia colocar na boca. Né? E então todo mundo de frente com a comida e passando fome. Isso era o inferno. Aí ele chegou no céu. Falou assim, eu quero ver como que é o céu. E foi lá pro céu. E chegou no céu, tinha uma panela muito grande, com muita comida. Igualzinho no inferno. Tava igualzinho no inferno. Sabe qual que era a diferença? Que a pessoa pegava a colher e colocava na boca do outro. Ele não conseguia colocar na dele, mas ele colocava na do outro. Essa é a diferença. A diferença está dentro dos nossos corações, dentro do nosso sentimento, e não naquilo que... A gente não tem que ficar esperando o outro, né? A transformação tem que acontecer de dentro para fora, né? A música que a pastora citou agora há pouco. Cantores de Deus, oração de São Francisco. Muito bom, tá? Você tá afiado hoje, hein? Já pegou oração de São Francisco, pegou o Concílio Vaticano. Segundo, a internet nos salva muito. Que se
E toda essa letra dessa música, logicamente, que passa pela cruz, né? Sim. Tudo passa pela cruz, a nossa vida passa pela cruz. Jesus deixou isso bem claro. Ele não veio aqui para fazer com que nós nos esqueçamos das cruzes. Ele passou por aqui, continua conosco, tá certo? Para nos ajudar a carregar as nossas cruzes, seja ela do tamanho que for, seja de que material é feito. Algumas é de isopor, nós sabemos, outras é de metal, outras de madeira, mas todos nós temos as nossas cruzes. E o convite está posto, né, gente? Ele diz assim, ó, 2 passagens, né? Cada um que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga, né? Mateus 6:24. E depois, mas ele diz também, mas o meu fardo é leve. Né? Exatamente. Porque com a iluminação de Jesus Cristo, do Espírito Santo, tudo se torna mais fácil, né? A gente, acho que o que falta um pouco é a gente se dar ao luxo de receber esse apoio. E é verdade, quando a gente tem algum problema, seja ele de que tamanho for, e a gente se apega a Deus, ele fica mais fácil de ser compreendido. Sim. Ele fica mais fácil de ser carregado, fica mais fácil de ser enfrentado, fica mais fácil até de ser entendido. Porque às vezes o que nos acontece é a revolta, né? Pô, mas justamente comigo isso? O que foi que eu fiz? Isso é castigo de Deus? O que Deus está fazendo isso comigo, né? Tanta gente está numa boa, eu estou aqui, né? O que está acontecendo? Não é por aí. Você tem que entender que faz parte da sua vida e tem que pedir ajuda de Deus, né, pastora? Sabe, Deus, foi muito bom você tocar nisso. Deus não castiga ninguém. Nós fazemos as nossas escolhas. Então, se alguém diz, Deus me castigou, não, querido, ora mais, né, reza mais, porque Deus não te castigou. Você optou por isso, você fez a escolha, não é? Deus te deu livre-arbítrio, Jesus te deu livre-arbítrio, então você escolheu aquilo para a tua vida. Então, se liberta disso, olha para a sua cruz e se liberta. Porque se a gente ficar pensando que Deus castigou, o tempo passa, a gente vai ficar... Né? Encara o problema e resolve, né? Encara de frente, leva a vida, porque a vida é tão boa. Sabe que eu fiz uma peça de teatro na época da minha adolescência, juventude, já faz algum tempo? 1500, com a chegada das 3 caravelas, pastor, ele fez essa peça para homenagear... Aliás, tinha a cruz nas caravelas. Pedro Álvares Cabral, ele homenageou. Mas, enfim, o teatro da festa de Pentecostes, né? Sim. E eu era Pedro, e eu me lembro, isso já faz uns 30 anos, mais ou menos, mas eu me lembro até hoje o texto, porque para mim foi muito marcante. E Pedro dizia assim, quando os discípulos de Emaús chegaram e disseram que tinham visto o Cristo ressuscitado no caminho para Emaús, né? E aí ele diz assim, as mulheres também já disseram isso hoje para a gente, agora nós já sabemos a verdade. Ele ressuscitou e a nossa missão é levar a boa nova a toda a terra. O problema é que a gente não sabe direito como fazer isso. Então, carregar a sua cruz é enfrentar as adversidades independentemente do quanto parece ser grande o desafio. E aí Pedro continua nessa fala, ele diz assim, como seria bom estar de novo na paz dos ignorantes. Né? Como eu gostaria de ver de novo o Lago da Galileia, rever os velhos amigos, ajudá-los com as suas redes. Mas nós aceitamos o desafio. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Você decorou mesmo o texto, hein? E nisso vem... Nossa, se a Globo vê isso, cara, você está contratado. Né, pastora? E nisso vem o Espírito Santo para dar a força necessária para que eles pudessem fazer. Quando ele diz, a parte mais marcante do texto, que eu acho, eu não sei nem se o texto tem algum fundamento histórico, bíblico, creio que não, mas assim, o autor do texto, eu acho que ele foi muito feliz, que ele diz assim, como eu gostaria de estar de novo na paz dos ignorantes, porque ignorar algo faz com que a gente não seja culpado, mas a partir do momento que a gente sabe do que aconteceu, nós temos a obrigação de levar isso adiante. Então é isso que eu gostaria, assim, encerrando a minha participação aqui hoje, já passando a palavra para a pastora, para também estar se despedindo, né? Dizer, olha, o que é que você sabe que você ainda não passou para frente, sabe? Então, se você tem esse conhecimento do amor de Deus, por exemplo, passe para as outras pessoas, não precisa ficar fazendo pregação, né? Eu conheço um pastor que uma vez disse para mim assim, pregue todos os dias, se preciso, use palavras, né? Porque você não precisa usar palavras, use o seu testemunho.
As atitudes, né? Então eu gostaria de agradecer a todos aqui, o Paulo, o Reinaldo, a pastora, o seu esposo, a sua filha que estão aqui, a sua filha que esteve aqui hoje já, o pessoal que participou pelo telefone, e é você que está nos ouvindo, né? Por ter nos acompanhado nesse dia de hoje aí. Nós estamos aqui às quintas-feiras no Espaço Saber, todos os dias o Abordagem Regional, de segunda a quinta-feira, de segunda a sexta-feira, no sábado o Esporte. Acompanhe-nos, do meio-dia a 1 nós estamos aqui para poder fazer esse bate-papo com você. Faça a sua sugestão, sua crítica, entre em contato conosco pelos meios de comunicação social a programação da Rádio Comunidade é uma programação de muita qualidade. Então, qualquer hora do dia, pela internet, no radios.net, você entra lá com a Comunidade 105,9 ou então no dial aqui no 105,9 também na FM você vai poder nos acompanhar. Muito obrigado, pastora, por favor, suas palavras. Eu quero agradecer novamente. Eu pediria mais, pastora, dá uma bênção para nós. Sim, senhor. Faz favor. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade. Espero voltar várias vezes por aqui. Gostei muito do ambiente. É muito gostoso. Vocês são muito acolhedores. E a cruz. Não tenham medo de carregar a sua cruz. Não tenham vergonha dela. Porque ela é preciosa. Ela te faz evoluir no reino do Espírito. E não tenham medo de pedir ajuda, né? Me ajuda, olha, eu preciso, procure o seu pároco, se você precisa de alguém, procure, né, o pastor, mas procure alguém sério para que te ajude a carregar essa cruz. E viva um dia de cada vez, porque a cruz da ansiedade, ela sufoca, essa não é legal. Então viva um dia de cada vez, não tenha medo de carregar consigo o olhar de quem sabe amar, ame, porque esse foi o mandamento, né, também que Jesus nos deixou. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, queridos, um forte e afetuoso abraço. Que Deus continue nos protegendo. E eu vou dar a bênção, sim. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, fiel e justo, que o Espírito Santo Consolador, Revitalizador, Transformador, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. 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 Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.